Eu, jornalista Padre Albeni, vou ter agora a honra e o prazer de entrevistar um colega que me envaidece muito. Eu era menino em Patos e já era famoso lá em Cajazeira, trabalhava na rádio. Eu vou entrevistar um cidadão que está há 50 anos nessa profissão que eu estou hoje. Eu tenho muito orgulho dele, tenho a minha amizade pessoal com a família. E vou conversar com um cidadão que há 50 anos leva a todas as casas, todos os rádios, o seu dia a dia da política. Um homem tem vários filhos, tem uma história de vida belíssima, nasceu na cidade de Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler. E ele acompanha há 50 anos a história política, intelectual e cultural da Paraíba. Ele já fez teatro, ele é funcionário da universidade, ele já fez tudo. Eu vou entrevistar uma senhora, um cidadão que a senhora conhece, Gutenberg Cardoso da Rádio. Tudo bom, Gutenberg? Tudo bom, padre. Tudo prazer estar com você mais uma vez. Que bom. Que bom. A gente que se encontrava lá por Patos, em tempos idos. Me lembro que me encontrei com você, que me apresentava era o Wilson Braga. Gutenberg, vem cá, vou lhe apresentar aqui um padre. Eu já conheço, o padre é meu amigo. Gutenberg. Eu lembro também de Hernando Sátiro. Figura importante da minha terra. Pois é, da sua terra. Nós nos conhecemos, eu era seminarista, eu entrei no seminário em 69 e saí em 77, e Gutenberg fazia parte da Igreja Católica, lá em Caseira, e vinha para Patos. Eu conheci Gutenberg nos eventos da Igreja Católica. Eu era seminarista, estudando para ser padre, e Gutenberg já era integrado nos movimentos populares da Igreja Católica Nordeste 2. Eu fiz um com sede em Recife. Com sede em Recife. Eu fiz um comentário um dia que eu era seminarista em 72, 73, e fui um encontro em Recife. Encontrei Dom Helder. Aí o colega amigo perguntou, padre, como era Dom Helder? Disse, era o tamanho de Gutenberg Cardoso. Gutenberg, quem é Gutenberg Cardoso? Até na minha apresentação nas redes sociais, eu boto que eu sou um revolucionário das causas que eu abraço, das causas que eu defendo. Eu me apaixono por todas as causas. Sou um filho do sertão. Eu só não fiz nascer no sertão por uma contingência familiar, todo mundo já sabe. E nasci no Rio, quando minha mãe conseguiu me batizar e registrar e voltou, porque ninguém poderia mais tomar o filho. Eu sou um vascaíno apaixonado pelas causas da justiça social. Enfim, já fiz de tudo nessa vida. Já fui funcionário federal, concursado, já fui advogado, advoguei, fiz muito júri, era onde eu fiz teatro, fiz escola de samba, eu fiz sambas de enredo lá em Cajazeira, que eu adorava, poesia, já participei de concurso de poesia, enfim. Já escreveu um livro, Daniel? Não, eu tenho um livro de poesia, e poesia eu não considero um livro, eu considero poesia. Pensa em escrever um livro? Penso, já vez por outra eu penso. Já tem até uns arcabouços lá montados, qualquer dia desse eu publico. Quando a gente ficar mais velho, não tem o que fazer, vai cuidar de escrever livro. Gutenberg Cardoso, quantos filhos e quantos casamentos? Eu tenho 11 filhos, tá chegando mais um agora. O 12. O 12, o Caetano Cardoso, da minha parceira Kaline. Tenho 7 netos e eu casei... A primeira vez você tinha quantos anos? Eu casei novo, na verdade eu casei novo. Eu casei porque eu engravidei minha primeira esposa, numa festa no Clube 1º de Maio, e aí quando ela disse que estava grávida, eu disse, vamos casar. Fui lá falar com o seu Toninho, quero casar, e eu montei uma casa, tudinho. Já estava na Rádio Difusora, e aí nasceu minha primeira filha, Alana. E eu acho que são 7, eu estou no 7º casamento. 7º casamento. Mas sou amiga de todas as ex-mulheres. São minhas amigas. Para algumas eu sou uma espécie de pai, para outras conselheiro. Mas convive bem com as 7? Todas elas, todas são minhas amigas. Você começou a sua vida na Rádio Cajazeiras. Qual é o nome da rádio que você trabalhava? Rádio Difusora, foi a primeira. Como era seu convívio com Dom Zacarias Rolim de Moura?
Bom, vamos lá. Eu primeiro fui para a difusora, Que não era dele. não era dele, era concorrente. De quem era a Rádio Difusora? A Rádio Difusora era de Mozart de Souza Assis, um empresário muito bem sucedido, visionário. E quando a rádio entrou no ar, eu era criancinha, em 64. Aí eu disse, mãe, eu quero trabalhar nessa rádio. Tudinho. Aí um dia ela disse, vou com ele lá. Aí me levou, eu garotinho ainda estudando. 14, 15 anos. Era. Aí ele disse, eu me lembro que o Mozart disse, dona Joana, aqui menino, criança não pode trabalhar em rádio, não. Aí ele só sou para entregar café. Mãe não respondeu, eu digo, eu quero. Na hora. Quero. Queria estar na rádio. No outro dia já estava lá entregando café, fazendo serviço. O nome era Office Boy. Ah, foi ligeiro. Eu passei mais de um ano entregando café. Depois fui ser operador, aprendi rápido. E aí ficava, o tempo que eu tinha vago na rádio, ia para a redação. Aprender, ver lá as notícias. Já aí que eu me apaixonei pelo jornal. Foi fazer a operação, mexer nos botões? Fui sonoplasta. Sonoplasta, né? Sonoplasta. Fui sonoplasta de Antônio Malvino, Barbosa Silva, de muitos grandes comunicadores, Gilson Souto Maior, Geraldo Batista, era sonoplasta. E aprendi muito. Minha cultura musical, aprendi sendo sonoplasta. Quem era Dom Zacarias Rolim de Moura para você? O Zacarias Rolim de Moura era um cara assim de um coração. Era o bispo de Cajazeiras. Bispo de Cajazeiras. Que aí, quando eu saí da difusora, Nonato Guedes estava no jornalismo da Alto Pereira, me tirou da difusora, me levou para lá. E aí eu passei a conviver com o padre Vicente, que era o diretor da rádio, e o bispo chamava a gente periodicamente. Era um cara humano, era um homem de centro-direita, mas dizia o seguinte, ninguém mexe nos meus comunistas, que dizia. Quando a gente fez uma notícia meio pesada lá contra a ditadura e queriam mexer com a gente, o bispo disse, epa, os meus comunistas aqui ninguém mexe. E nos protegia. A eu, Nonato, Zé Trajano, não tinha militância política, mas era o cara que dava amparo a todos os comunistas que tinham na Rádio da Piranha. Quando você veio para João Pessoa, e por que você veio para João Pessoa? Migrou de Cajazeira para João Pessoa. Que ano? 80, deixa eu ver aqui. Foi no governo de quem? Rapaz, 2001. No governo de Zé Maranhão? Era o governo de Zé Maranhão. No poder estava Zé Maranhão. 2001. Na verdade, foi Lena Guimarães quem me sugeriu para Alexandre Gilberto. Rapaz, tem um jornalista em Cajazeira, Gutenberg, está bem situado lá, líder de audiência na difusora. Eu já tinha voltado para a difusora, né? Em 85, com o programa Boca Quente, dirigindo a rádio. Aí a Lena disse, olha, o Gutenberg, vamos trazê-lo. Aí eu vim conversar com o Alexandre Gilberto. Aí ele já disse, ei, vem aqui, a gente perdeu a audiência aqui com a morte do Luiz Otávio, 2 anos que a gente está aqui babatando tudo, você vem para cá para comandar. Aí eu disse, não, Alexandre, não é assim não, eu vou trazer a minha equipe. Disse, como equipe? É só um para fazer e você tem uns auxiliares. Eu disse, não, eu vou trazer um projeto diferente. E como é isso? Eu vou trazer Rui Dantas e Josival, que são meus concorrentes. Como é? Tu vai trazer teus concorrentes? Porque nós temos um formato de fazer rádio lá que eu quero trazer para cá. Josival Pereira? Aí Lena, o galego disse, não, isso fica muito caro, tudo. Eu disse, se quiser, bem, se não quiser, eu volto. Era Josival Pereira. Aí eu volto a conversar com Josival, que concorria comigo na Alto Piranha, e Rui na rádio do Líder FM em Souza. Em Souza, Rui Dantas. Aí foi muito difícil para convencer, primeiro as mulheres, depois convencê-los a abandonar tudo e vir comigo. Levou uma semana, até que eu convenci, viemos embora. A gente tinha uma meta de, em 4 meses, sacudir a audiência. No primeiro mês a gente já estava fazendo estripulia aqui. O projeto ficou no ar 10 anos, liderando o Ibope 10 anos no Correio da Paraíba. Correio da Paraíba. Estamos conversando com um jornalista e radialista, Gutenberg Cardoso, uma figura notória, que está fazendo 50 anos de atividade jornalística, tanto de rádio, televisão, jornal, teatro. Gutenberg Cardoso é uma pessoa conhecida de toda a população da Paraíba. A Paraíba hoje tem 4 milhões de paraibanos. Com certeza, esses 4 milhões já ouviram a voz de Gutenberg Cardoso. Gutenberg, por que tanto você muda de rádio? Você trabalha no Correio, já foi para a Rádio João Gregório, foi para Eduardo Carlos. Por que você tanta muda de rádio? Padre, é o seguinte, é o mercado, né? Para você ver, eu comecei na difusora, trabalhei uns 4 a 5 anos, depois fui para Alto Piranha, chamado para fazer jornalismo, porque na difusora eu não podia. Lá só fazia jornalismo quem fosse fera. Eu era foca. Aí Nonato me levou. Depois de Nonato, aí eu deslanchei. Queria depois um programa na Rádio do Alto Piranha, tudo, e fui para o jornalismo de frente. De lá, a difusora me mudou de dono, que foi Zé Cavalcante comprou a rádio, e Eduardo
era o diretor, disse, não, vou te trazer Gutenberg para comandar a rádio tudinho. São projetos novos que vêm. Aí, quando eu estava na difusora, fazendo o maior sucesso no Boca Quente, veio o convite de Lena. Eu passei 10 anos na Correio. A contingência política desmontou todos os feras que tinha na Correio. Saiu eu, saiu o Josival, saiu o Rui Dantas, saiu o Marcelo José, Helder Moura. Só não saiu Lena, porque Lena tinha era sócia lá da rádio. Mas os demais, tudinho daquele projetão, saíram naquela época, porque o governo novo que entrou, e foi Ricardo que ganhou, e aí mudou tudo, aí compreendeu, né? Aí depois, aí eu passei pela Sanhauá, uns 3 anos, o projeto Paraíba FM, com Eduardo Carlos. Nós trabalhamos naquela rádio. Pois é, um grande projeto. Aquela rádio, se aquele projeto tem continuado, hoje seria a maior liderança hoje aqui. E depois veio o convite para ir para... Estive na TV Master também. Com o Alex, muito Com o Alex, uns 3 a 4 anos. E depois com o João Gregório foram 6 anos, 5 anos por aí. E aí fechou, que aí veio a ideia do que eu tenho hoje, que é o Instagram. O Pelo Sim, Pelo Não, que hoje para mim é bom. Tive também, é bom lembrar, eu fui correspondente da TV Verdes Mares, da televisão, lá no interior. Eu fazia os boletins lá em Cajazeiras. De Patos até Palmirim, aquela região ali do Ceará. Tinha um grande fato, eu ia cobrir lá para a televisão. E escrevia para jornal, página no Correio da Paraíba, página no Jornal Momento, página no Jornal União e página no Jornal da Paraíba. Nesses 50 anos de vida jornalística, decepções, muitas decepções? Sempre se tem, né? Mas eu aprendi com minha mãe uma coisa, não guarde mágoa, não guarde rancor nem ódio no seu coração, porque isso lhe contamina, você fica doente. E aí os que foram injustos comigo, que faz parte também da profissão, eu relevo. Por ver, eu tenho 2... Eu me lembro, quando o Eduardo Carlos encerrou o ciclo, que eu tinha 3 vínculos lá, o último que encerrou, ele chamou e disse, olha, Gutenberg, eu tinha um portal, esse Polêmica era um blog lá no Eduardo Carlos. E Eduardo disse, Gutenberg, você já tem tamanho de ter seu brilho próprio, seu caminho próprio, seu espaço próprio. Você quer que não dá para continuar aqui, porque você já concorre comigo. Vá, cuide seu blog, seu portal, vá cuidar. Eu posso até bancar para você. Eu fiquei magoado no início, assim, passei até uns 4 meses puto com isso, rapaz. Na verdade, foi o maior conselho mais contemporâneo que eu recebi foi de Eduardo Carlos. E eu agradeço a ele tudo, porque meu Polêmica Paraíba brilha. Agora mesmo, com o João Gregório, quando o João encerrou nossa parceria, que não tinha mais caminho para continuar junto, eu disse, eu tenho que sair, eu tenho que ir para onde está a bola da vez, que é o Instagram e os vídeos. Eu tenho que agradecer a João por ele ter cortado o nosso ciclo lá para eu descobrir esse novo filão. Agora eu vou a São Paulo num evento de internet, de conteúdo na internet, eu vou falar desse case, desse vídeo que eu criei. Vou explicar como é que surgiu tudo e por que é que ele tem entre 50, 70, 80, 100 mil visualizações por dia. Como é que consegue isso? Você tem hoje quanta visualização por dia? Entre 50 e 100 mil, dependendo do assunto. Só que escuta o vídeo todo. E se você me perguntar por que é que um dia dá 100 mil, 110, 120 e o outro dia dá 40, 50? Não tem explicação. Não é conteúdo. Momentos importantes na sua vida nesses 50 anos. Momento que marcaram a sua vida, que fez você chorar, que fez você se regozijar. Um momento assim especial. Eu tenho um momento em que minha equipe, acho que era a equipe de rádio da Correio, quando ganhou o prêmio ETC do meu saudoso amigo Mário Torinho. Eu ganhei, mais uns 7 pessoas da minha equipe ganharam, a gente deu um banho de prêmio. Aquele momento foi um momento muito marcante, assim, porque foi um coroamento, era o Oscar, né, aquele prêmio do Mário Torinho da ETC. Esse é um dia de alegria, um de angústia e de tristeza, padre. Foi numa madrugada, os 4 mil homens invadindo a cidade de Cajazeiras,
pedindo comida com um saco nas costas, morrendo de fome, e ele, aqueles homens indo para um lado da rua, para outro, e o povo, e os políticos enganando, não, vai chegar a feira, vai chegar ajuda, tudo isso. Isso há 40 anos atrás. Não, isso foi nos anos 80, numa seca braba, e aí, e eu, jornalista, com um gravador na mão, gravando tudo isso, e entrou pela noite. E eu lembro, rapaz, no meio daquele povo, eu chorava com eles. Como repórter, eu chorava com eles, o desespero. E eu me lembro de uma cena na rua do comércio. Vários caminhões na frente das lojas, para os caçacos, que era chamado, não invadir as lojas, tratores na porta das lojas para ninguém invadir, polícia para cima e para baixo. E isso entrou pela madrugada dele. Eu amanheci o dia com esse povo. Só 8 horas da manhã do outro dia foi que começaram a doar uma cestinha de esmola. Então, isso para mim foi muito marcante. Pelo sim, pelo não, hoje é a moda. É um programa que você tem num portal, que você narra os fatos do dia a dia para Paraíba. Como criou esse pelo sim, pelo não? Está dando repercussão? Já chegou a 110 mil? Na verdade, foi uma grande sacada. Né? Como eu saí do rádio, eu tenho que procurar um meio aqui de dialogar com o meu público que gosta de política. A crítica, a boa informação, o furo. São 5 programas na semana, né? De segunda a sexta. Eu tenho que ter uma novidade política... Todo dia. Todo dia. Além de todos os furos que você imaginar, tem que estar ali naquele programa. Curtinho, 3, 4 minutos, maior é 5. E é esse fato de ser o condensamento pequeno que se habitua você. Eu quero saber o que é me atualizar, vou escutar Gutenberg. Então, essa criação veio de uma necessidade. Eu já estava no meio da internet com o Portal Polêmico, e depois o meu blog pessoal também, que já está deslanchando aí, está entre os 6 mais acessados. Então, são instrumentos na internet que são colocados à nossa disposição e é por isso que eu estou sabendo usá-los. Qual e-mail, um ponto eletrônico, um telefone que as pessoas podem entrar em contato com o Gutenberg Cardoso? É o meu telefone é público. Qual é? 8832-1234. 98832-1234. Pode mandar notícia, furo de reportagem, não tem hora não. Madrugada eu recebo também. Eu, jornalista de Padre Albeni, estou conversando aqui na cidade de João Pessoa com um grande jornalista, um amigo meu de muitos anos, Gutenberg Cardoso, que está fazendo 50 anos de jornalismo. Gutenberg, jornalismo de esquerda e jornalismo de direita. A nossa Universidade do Brasil prepara o jornalista para ser de esquerda. Como é conviver com jornalista de esquerda e jornalista de direita? Olha, um dos maiores amigos que eu tenho hoje no jornalismo, já tem um magote de ano, que é você, que é mais à direita. Eu sou direita. E eu sou mais à esquerda. É cada um respeitar o limite e as convicções do outro. Tenho muitos amigos. O Rui Galdino, estou mais de direita do que o Rui Galdino, é meu amigão. E tenho vários. E de esquerda não encontro, porque todas as redações pensam, tem mais senso crítico. Eu não diria a você que as universidades formam jornalista para ser de esquerda, formam jornalista para ser crítico. E a criticidade, padre, sempre leva você a ter um pensamento mais em defesa dos humildes, dos injustiçados, dos que estão à margem do processo. O capitalismo é muito cruel, né? Então, os que ficam à margem, a gente se habitua mais a defendê-los. Então, por isso é que dá essa conotação de que as universidades formam jornalistas para a esquerda. Que bom que é assim. Quantos processos você já recebeu por noticiar, por fazer uma divulgação? Quantos processos nesses 50 anos de jornalismo? Eu já perdi a conta. Porque teve os processos de Cajazeiras, teve os processos do tempo do Correio, teve os processos do tempo de Eduardo Carlos, teve os processos aqui de João Gregório, são menos, e os processos do Polêmico. Aí são muitos. Qual governador? Sim, só para você dizer, só esse ano não, o ano passado, eu paguei de multa de processual 98 mil reais. 90? Só de... No ano passado. A gente vai aprendendo para evitar ser multado. Tem uma indústria da multa da fotografia. Você pega uma foto aleatória aí, de repente aparece o dono, lá vai 3 mil reais, 4 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais. Mas
A gente aprende. Você conviveu nesses 50 anos com vários governadores. Vários. Qual o governador que você tinha mais acesso e o governador que você teve menos acesso? Eu tive acesso a quase todos. Né? Começar de Wilson Braga, que Era seu amigo, era né? meu amigo, era irmão, camarada. Eu confundi ele com o pai. Era. Eu me lembro que o Wilson Braga viajou para a Europa e trouxe um gravador desse tamanho. Um gravador desse tamanho que ele tinha um ele para dizer que era do Gutenberg Cardoso. Comia 4 pilhas, lembra? E foi o primeiro gravador que utilizava memória. Não era fita, não era nada. Era memória de uma que nem tinha aqui para comercializar. Depois eu tive que pedir fora. Ainda hoje eu tenho esse gravadorzinho Como guardado. era a convivência com o Wilson Braga? Ah, era boa, porque o Wilson era esbochado. O Wilson era o político daquela época perfeito. Gostava de estar no meio do povo. Eu me lembro de Wilson Braga, 3 horas da manhã, no barraco do Tetel, lá em Cajazeiras, tomando caldo de mocotó. Ei, como governador que... Faz isso, faz. Faz nada, vindo de uma festa, e um monte de asilados, e todos os asilados estavam lá, ele fez questão de pagar para tudinho, abraçar. Era esse o Wilson Braga. Mas tive acesso a Hernando Sávio, lá de Patos. Ivan Bichara, se eu contei. Não, tarde fria, né? É. Ivan Bichara também, uma figura assim. Qual o governador que você teve menos acesso? Acho que Buriti, porque Buriti era muito elitista, muito da burguesia, e um intelectual, um homem culto, então a gente não tinha muito acesso. Mas, por exemplo, se você falar o boêmio, o Ronaldo Cunha Lima, meu amigo, você não conta as comédias com o Ronaldo Cunha Lima, eu, Hinaldo Leitão, no Brejo das Freiras, em Campina Grande, tudo. Aquilo era divino, nas festas de Cajazeira que ele ia. Cássio também, aí já foi mais conflitante, porque Cássio estava brigado com o Correio da Paraíba, a gente estava no Correio da Paraíba naquela época, mas fora daquilo, lá no interior, a gente tinha boa convivência. João Azevedo, que é um técnico, tenho acesso a ele, gosto dele, tudo. Ricardo Coutinho foi mais duro. Não, o Ricardo a gente discutiu, né? Porque o Ricardo nós temos pensamentos mais à esquerda, e eu discutia muito com ele. Quando eu achava que ele não estava agindo corretamente, eu dizia, fazia crítica, tudo. Ele contestava também, polêmico, né? Tá faltando algum aí? Vamos lá. Estamos começando com o Gutenberg Cardoso, jornalista famoso na Paraíba inteira. Qual a diferença do jornalismo do seu tempo, de 64, 60, quando você começou na rádio lá de Cajazeiras, para o jornalismo de hoje, que é mais mercantilista, que é mais dinheiro? Não, primeiro, tecnicamente, a gente tem hoje, isso aqui, a gente está numa coisa tão simples, do ponto de vista tecnológico. Uma entrevista dessa, para ser feita naquela época, não tinha nem condição de fazer, de vir para um estúdio, era uma coisa do outro mundo. E a tecnologia hoje é muito fácil para fazer jornalismo. Tem o telefone celular. Eu me lembro do primeiro telefone celular que a gente usou lá em Cajazeira, numa reportagem. Enfim, do ponto de vista tecnológico, é uma revolução gigantesca. Total. Agora, do ponto de vista da linhagem de um jornalista, do compromisso que o jornalista tem que ter, hoje está muito Diferente. Tem umas coisas aí. Muita gente que se acha jornalista porque... Pagar dinheiro. E alguns porque gostam, mas não enfrentaram o banco de universidade, tudo é um desastre. Senhoras e senhores, estamos começando com o Gutenberg Cardoso, que está fazendo 50 anos de jornalismo. O Gutenberg Cardoso faz parte da história da Paraíba, como um homem que acompanhou passo a passo a história intelectual, política e empresarial da Paraíba. Vamos fazer uma avaliação aqui. Você que conheceu, que conhece Lula, avaliação no terceiro governo de Lula. Com tanto escândalo, com tanta coisa, e você tem que denunciar tudo isso. Lula, o que é que estão fazendo com o Lula 3? Vamos lá. O Lula 1 e o Lula 2, ele estava no céu de brigadeiro, né? Teve sorte de pegar um momento muito bom, muito especial. E acho que o Lula 1 talvez tenha sido o melhor presidente que esse país já teve. O Lula 1. O Lula 2 já teve percalços, mas não deixou de ser bom também, porque ele implementou muitas coisas boas.
o lado dele voltar para a educação, implementar faculdades, universidades, abrir cursos técnicos e ter esse olhar para os mais humildes. Agora, a realidade hoje, nesse 3, o país está vivendo outro momento. Ele vem de um governo que foi um desastre. O governo Bolsonaro desmontou muita coisa. Bolsonaro achava que com aquela filosofia dele ele iria revolucionar e findou perdendo a eleição, porque não se perde uma eleição você estando com a caneta. Mas tendo o Supremo contra e a Rede Globo, tem quem ganhe. O Supremo Tribunal e a Rede Sim, Globo. mas quem amealhou essa briga toda foi o próprio Bolsonaro. Mas o Supremo assumiu, o Supremo assumiu a candidatura de Lula. Quando ele brigou com o Supremo, brigou com a Globo, saiu brigando com as instituições todas, ele não calculava, ele não tinha noção de que estava gestando inimigos. Tem saída para escândalo do INSS? Já passa 6 bilhões, o maior escândalo do mundo. Ele veio do governo Bolsonaro, veio de lá, e até um pouquinho antes também de Temer. Michel Temer. Agora, é que esse escândalo é um escândalo que ele era frio e silencioso, porque era dinheiro pequenininho para ir para sindicatos, para credenciar, para alimentar uma chaga, que são alguns sindicatos pelegos e que roubam de quem não tem o que dar. É uma tristeza. Mas, olha, se for falar, padre, em escândalo durante os governos, não tem um governo que não tenha tido grandes, médios e pequenos escândalos. Mas Lula sai desse escândalo do INSS, que a Rede Globo, de manhã, de tarde, de noite, cada dia mais anuncia mas foi a Polícia Federal do governo dele quem descobriu, quem tá enrolando todo mundo aí. Porque no governo dele a Polícia Federal pode apurar, ele já demitiu o ministro, já demitiu o chefe do INSS, ele age logo. Agora, as consequências políticas disso a gente vai ver no futuro. Senhoras e senhores, estamos conversando com o jornalista Gutenberg Cardoso, lá de Cajazeira, ex-Cajazeira, ele agora é da Paraíba, morando em João Pessoa. Avaliação do governo João Azevedo II. João, no governo 1, ele teve que entender como é que funciona uma máquina. Porque antigamente ele não tinha a responsabilidade de gerir todo o dinheiro. Então, no primeiro, ele foi entender tudo isso. E fez grandes obras no primeiro. No segundo, ele está tirando de letra. A gente tem que admitir. A Paraíba tem as contas saneadas, serve de modelo para o país. Eu acho que João só falta um lado de fazer política, que não é o mix dele, ele não é o forte. Ele é técnico. Um técnico que saiu para ir para a política. E assim, eu às vezes digo que ele vai ser candidato a senador, porque é nesses últimos 2 anos que ele está começando a fazer política, conversar com os prefeitos, e abraçar o povo, entender, criar o link de paixão entre o político, do vereador ao líder de bairro, o prefeito, o deputado, com o líder. Mas ele não faz isso. Ele agora começou a fazer, porque vai ter uma eleição daqui a pouco e ele vai ser julgado, provavelmente, na disputa para o Senado. Então... João sai ou fica no governo? Rapaz, até ontem eu achava que ele ia sair, seria candidato. Mas se você me perguntar hoje, eu já tenho umas informações de que muita gente que está em torno dele admite que ele vai ficar, que ele vai se aposentar, tudo. Eu não faria isso se eu fosse ele. Eu disputava para o Senado. Eu acho que João fica no governo. Ele vai apoiar quem para governador? João Azevedo, ficando no governo, sentado no trono, com a caneta na mão. Ele apoia Cícero, Lucas Ribeiro, Adriano Galdino ou Hugo Mota. Vamos lá, se ele ficar... Muda todo o cenário. Não, vamos mais simples. Se ele sair para disputar o governo, eu acho que só tem um candidato, é Lucas. É Lucas que tem a obrigação de ser candidato. Assume e toca aí tudo. E tem que acertar para continuar o projeto de João, Lucas. Se ele fica, eu vejo 2 candidatos potenciais. Cícero Lucena e Lucas Ribeiro. Eu tenho dúvida se Cícero vai sair, renunciar, entregar a prefeitura. Faltando 3 anos para terminar. Faltando 3 anos de governo, para ir correr o risco de ser indicado, ser escolhido, se não pode ser traído. Na convenção. Então não é fácil a decisão de Cícero. Agora, se Lucas topar... Se João sair. Não, João ficando. Aí pode João ficando. A opção é Cícero, a segunda
Hugo Mota. E Adriano Galdino, presidente da Assembleia? Acho que Adriano vai ser candidato a senador. Senador? Senador. O presidente da Câmara Federal, o paraibano, o patoense, meu amigo, Hugo Mota. Tá apanhando muito, não tá? Mas todos que estão lá tem que apanhar. São 513 cabeças com tendências, cada uma pensando diferente, querendo demanda, querendo o posicionamento dele. E ele vem com uma maestria, padre, me parece assim, um político já, um Ulisses Guimarães, já encaliçado da vida para poder sair. E ele está tendo esse desempenho muito bom. Tanto é que, se você ler a reportagem do UOL do outro final de semana, o UOL elogiando o desempenho dele, as redes sociais dele, já botando ele como um presidenciável. Representando o Nordeste. O UOL não iria fazer uma matéria daquela de graça. O UOL que vem batendo, tentando encontrar um erro de Hugo Mota na carreira da família dele e tudo, todo dia fazer uma matéria daquela elogiando. Então não é fácil. Perdeu a amizade por divulgar matérias, involuntariamente ou propositadamente, ou cumprindo a obrigação de jornalista de noticiar. O Gutenberg Cardoso já perdeu a amizade por divulgar a matéria? Eu já perdi a amizade, já apanhei por fazer notícia, já tive que me esconder por fazer notícia, já fui ameaçado de morte por fazer notícia. Foi mais uma infinidade de processos fazendo notícia. Já. Onde eu apanhei, eu sempre digo, eu denunciei que os seguranças do Banco do Brasil em Cajazeira estavam extorquindo os velhinhos para poder deixar eles entrar no banco recebendo dinheiro. E eu fotografei tudo, denunciei um desses integrantes lá, e ele parece que foi perder o emprego, tudo. Num pleno carnaval, eu via como repórter fazendo uma cobertura, esse cara que era uns 2 metros de altura me pegou, me cobriu na porrada. Eu só tive que fazer uma coisa: como eu era pequeno, eu me agarrava com ele para poder os braços dele não bater em mim. Aí apareceu, chegou a polícia, os foliões me reconheceram, começaram a cobrir. Isso nos anos 80? No final dos anos 80, começaram a cobrir ele no pau, e eu fiquei preocupado: se matar esse camarada, vão me culpar tudo. Aí eu chamo da polícia, seguro o homem. Isso fruto dessa denúncia. Fui ameaçado de morte. Teve um deputado lá do Vale do Piancó que mandou uns capangas lá para me pegar, e depois eu tive que Judivan Cabral? Judivan Cabral. Mas por que entrou nessa briga? Porque eu denunciei a cidade dele lá, Aguiar, denunciei o prefeito dele, denunciei ele de estar desviando dinheiro, coisa de denúncia. Ele não gostou. Foi uma briga longa. Aí depois a gente fizemos as pazes. Senhoras e senhores, conversando com o jornalista Gutenberg Cardoso. Eu queria, Gutenberg, que você fizesse uma avaliação para a dona Maria e seu Zé, que está em casa, o nível de debate hoje dos programas de rádio e de televisão. Tem colegas nossos, amados por mim, ele faz todo dia uma chapa e acha que é certo. Esquece os prazos eleitorais. Falta quase um ano para a eleição. Eu queria que você levasse para as pessoas em casa o nível dos nossos colegas de rádio e televisão, que tem uma razão absoluta nos seus comentários. Olha, eu vou começar falando dos bons. Nós temos bons profissionais, graças a Deus, nesse meio. Eu vou falar mais do lado do jornalismo político. A gente tem um Laerte Cerqueira, um Aaron Cid, Suetone, é um cara que escreve, apesar de estar numa função, vamos ver aqui pelo comitê, da nova geração, Maurílio Júnior, tem uma revelação. Arimatea Souza. Arimatea em Campina Grande também, Valderedo Borba, um repórter novo, furão, rapaz, o Bruno Lira, vamos aqui mais, o Rubens Nóbrega, que continua ainda, vez por outra, escrevendo também. A gente tem bons exemplos. O Luiz Torres, que voltou agora a escrever, que fazia falta, os escritos dele também tá escrevendo. Vê se eu vou me lembrando de mais gente aqui. São poucos que eu, na minha lista dos que eu possa apontar. Eu sei que eu estou esquecendo alguns aí, mas aí agora tem o outro lado, rapaz. Tem uma infinidade de gente que se acha jornalista, que compromete a nossa categoria. Mas já foi pior, porque há uma seletividade natural feita pelo internauta, pelo telespectador e pelo ouvinte, que vai tirando de cena os que não
O que vive fazem... extorquindo, Eu não dinheiro. gosto de falar nisso, não, porque pode ferir alguém. Ele vai chegando numa idade que eu não quero mais ferir ninguém. Só fazer amizade. Estamos começando com o Gutenberg. Conversamos com o Gutenberg, agora está terminando o programa. Gutenberg, valeu a pena essa caminhada, essa longevidade de vida que você fez, de profissional. Valeu, você faria tudo de novo? Tudo de novo, porque é o seguinte, eu poderia ser hoje um advogado criminalista, grande bancada, porque eu já tinha parceiros. Advoguei com Joaquim Alencar, Chico Araújo, fiz júri com o Dr. Benu, com grande figura. Então podia estar só advogando. No teatro também, eu cheguei aí para o Rio de Janeiro, como teatro amador, eu, Buda Lira, Eliezer e outros artistas que estão hoje até na Globo. Aí eu também não desisti. Poderia ter enveredado também pelas artes plásticas também, que eu tive uma passagem rápida, poesia também, eu fui para a universidade e depois eu me aposentei da universidade Federal. Federal. Enfim, eu poderia ter sido, mas foi o rádio que me seduziu. Foi a comunicação do rádio que me seduziu. E eu quero morrer fazendo rádio, fazendo comunicação. Como o rádio hoje se transformou nessa nova tecnologia que está absorvida com a internet. Por exemplo, eu faço de casa todo dia de manhã para o programa de Adelton, na Pop FM, 10 minutos, que é de nível de televisão, com esses instrumentos que estão à nossa disposição. Então, isso são as facilidades que a nova tecnologia, as redes sociais nos possibilitam. Então, eu faria tudo de novo. Sou um apaixonado pelo rádio, pela comunicação e pela boa notícia. Gutenberg, muito obrigado. Um Prazer. abraço. Senhoras e senhores, todo dia você pode assistir. No YouTube você bota a palavra Padre Albeni. No YouTube você encontra essa entrevista. Você entra no YouTube e bota Padre Albeni. A palavra Padre Albeni é que vê meus trabalhos jornalísticos. Gutenberg, muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando, sendo esse cara fantástico do dia a dia, sendo um ponto de referência, um orgulho para a nossa categoria de jornalista Paraíba. A todos vocês, nosso muito obrigado.